símbolo, né? O que ele realmente representa. Na vida humana, nós, como seres humanos e também seres espirituais, os símbolos ocupam um lugar importante no nosso relacionamento. Sendo o homem um ser espiritual e corporal, ele exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e também por símbolos, coisas materiais que nos levam ao espiritual. Então, através do símbolo, nós nos comunicamos. E na igreja é a mesma coisa. Como ser social, o homem precisa de sinais e símbolos para se comunicar. Pela linguagem, gesto, por ações, vale o mesmo para com as coisas de Deus. Então, se nós temos um relacionamento com Deus, também nós usamos muitos símbolos e sinais para tornar esse relacionamento mais concreto, podemos dizer assim, na nossa percepção de pessoas humanas que somos. Enquanto criatura, essa realidade sensível pode tornar-se lugar de expressão e de ação de Deus, que santifica o homem e dá sua ação entre nós. Então, Deus se comunica também conosco através de sinais e símbolos, né? Da mesma forma que nós usamos os símbolos e sinais também para comunicar com Ele. Então, nós percebemos Deus na natureza, no clima do tempo, nós vemos a maravilha de Deus, nós contemplamos a criação, né? Grande sinal de Deus na nossa vida. E nós temos esse relacionamento com Ele através desses símbolos e sinais sensíveis. Em sua pregação, o próprio Jesus Cristo usou várias vezes sinais para comunicar e para se expressar. Falando do reino de Deus, por exemplo, ele vai usar vários símbolos, né? A semente de mostarda, ele vai usar para representar o reino de Deus. O fermento na massa que a mulher coloca e ela cresce. Então, são sinais, símbolos que Jesus vai usando, né? Para manifestar e mostrar para nós o mistério de Deus, as coisas do alto. Então, para dar a conhecer o mistério de Deus, Jesus usou vários sinais para fazer isso, né? E ele usava os sinais mais simples possíveis para que os homens entendessem o que ele queria dizer. Então, ele vai cuspir no chão e fazer barro com a saliva e colocar nos olhos da pessoa, do cego de Jericó, para que ele volte a enxergar assim que lavasse na piscina. Então ele vai usar tantos símbolos, tantas vezes Jesus fez isso. E ele mesmo fala que é para usar, usando esse símbolo, para ficasse bem claro o que ele queria dizer. Então é importante a gente perceber que esse símbolo realmente nos aproxima de Deus, nos revela o mistério de Deus. Por isso nós dizemos que na liturgia todos os sinais são simbólicos e serão sinais litúrgicos, na medida em que forem capazes de quê? De revelar e comunicar o mistério de Cristo, os mistérios de Deus. Então é importante a gente perceber isso, que eles são sinais na liturgia. Eles só serão sinais litúrgicos na medida que eles se revelam. Ao mesmo tempo, ele oculta o mistério. É interessante, mas é um jogo, um trocadilho de palavras, mas é isso. Ele revela e oculta também o mistério para nós. E na liturgia ele se torna esse símbolo litúrgico quando ele é perceptível dessa forma, revelando o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da salvação. Então o símbolo vai revelar para nós esse mistério. O símbolo na liturgia na verdade, ele é o encontro de duas realidades em forma diferente. Assim como vemos um bolo, nós já pensamos numa festa. O bolo nos lembra essa festa. E quando vemos uma aliança no dedo de alguém, pensamos logo no sacramento do matrimônio. Então o bolo representa a festa, a aliança significa fidelidade e compromisso, assim por diante. O símbolo é um objeto ou elemento, onde o que vale não é mais aquilo que se vê, mas o que ele exprime e o que significa. Então o bolo ele vai demonstrar, vai lembrar a festa. A aliança vai mostrar da mesma forma. Quando você dá uma rosa para alguém, o que importa não é o valor da rosa em si, mas o que a rosa significa
ela representa o amor que você tem, o carinho que você tem para com aquela pessoa. Rosa é símbolo, portanto, ele é símbolo porque ele revela e oculta ao mesmo tempo, né? O carinho que está ali e o amor que está representando aquela rosa. Então, esse símbolo é importante quando ele realmente revela aquilo que você não pode mostrar, aquele que está oculto. Então, o símbolo tem essa função, o mistério do amor. Podemos dizer que o símbolo é o mistério do amor de Deus, é a linguagem do mistério. Não sei se está ficando claro, né, esses trocadilhos que a gente faz, mas a intenção é essa, de mostrar realmente o sentido, relacionar o símbolo com o mistério, né? Ele oculta, mas ele revela ao mesmo tempo aquilo que nós acreditamos e buscamos com relação a Deus, a nossa espiritualidade. As realidades que Deus nos quer revelar e comunicar na liturgia são tão grandes e profundas, inefáveis, que o homem não consegue exprimi-la com palavras. Por isso, ele recorre ao símbolos e linguagem mais profunda que exprime todos os sinais sagrados. Então, se nós quisermos expressar tudo aquilo que nós aprendemos e vivenciamos na liturgia, é praticamente impossível, não tem como você fazer isso. E muitas vezes um símbolo, sim, faz. Um sinal. Quando nós cantamos o Glória, ergamos as nossas mãos, bastaria cantar simplesmente, como muita gente faz. Mas tem pessoas que gostam de levar as mãos, que ela quer expressar mais forte ainda aquilo que está sentindo em seu coração. Então podemos ver esse sinal. Como é valioso, como ele é significativo e como ele comunica e revela o que a pessoa está sentindo por dentro. Não quer dizer que a pessoa que está cantando sem levar as mãos não esteja também sentindo a mesma alegria, a mesma emoção. Mas alguns fazem porque sentem a necessidade de expressar de forma diferente para mostrar que realmente está naquela tamanha alegria. A liturgia em si, ela é um acontecer de realidades sagradas e ocultas. Percebe na Santa Missa quantas realidades que nós celebramos, tocamos, mas ao mesmo tempo ela é oculta. Nós não vimos realmente o que ela é realmente. Vimos a matéria, o símbolo, o sinal, mas ela significa muito mais do que ela apresenta. É preciso transformar em ação concreta o mistério que é revelado através desses sinais. Então aí entra o compromisso nosso. Se eu acredito, né, que é naquela vela que está acesa, né, acreditar naquela vela, mas se eu vejo aquele sinal, aquela chama, a luz de Cristo iluminando a minha vida, é preciso colocar isso como ação concreta, realmente, percebendo e sentindo aquilo na minha vida, caminhando sem tropeço, porque ela me ilumina, é o próprio Cristo. Deus se revela e se comunica, não só pela linguagem falada, né? Mas sim também pelo símbolo. Porque nós nos comunicamos com o símbolo. E Deus entra na dinâmica do humano para se manifestar, para se revelar. Então é muito interessante a gente perceber essa questão do símbolo e valorizar ele cada vez mais. Porque imagina no nosso dia a dia, você estiver num cruzamento no trânsito, num cruzamento bem intenso de trânsito ali, sem um farol para guiar. Todo mundo quer passar ao mesmo tempo. Ao passo de colocar o sinal ali, tá vermelho para você, você vai parar. Tá verde, você vai passar. Então se organiza, se comunica. Nós não temos como o ser humano viver sem os sinais, sem os símbolos. Não existe possibilidade. E Deus entra nessa dinâmica do humano para se comunicar conosco. Por isso que Jesus falava e encantava todo mundo. Que ele falava com palavras simples, dava exemplos simples que as pessoas pudessem realmente entender, perceber. Falava da figueira, que ele era a figueira verdadeira, o pai agricultor, nós os ramos. Olha que mensagem lindíssima que Jesus nos transmite através do símbolo da figueira. Então Jesus assume essa dinâmica para chegar até nós, para nos comunicar
com cada um de nós. E a liturgia nos proporciona vários momentos de interagirmos, né, com o sagrado através dos símbolos. E são vários símbolos. E trazendo para a questão do batismo em si, né, nós começamos lá na apresentação da celebração, já vai falar do nome da criança, né? Vamos tratar aqui de crianças, mas pode ser jovem, adolescente, né? E adulto. Mas o nome não é um símbolo propriamente dito do batismo, mas ele é fundamental na celebração do batismo. Porque o nome dado a uma pessoa é tão importante porque significa que ele é único diante de Deus e diante da sociedade. Então, o nome que se dá para uma criança, para uma pessoa, ele é reconhecido na sociedade e ele é também conhecido por Deus. Deus o chama por esse nome. E valorizar o nome de alguém é reconhecer a sua própria dignidade. Então, o nome está ali a dignidade, tá reconhecendo a dignidade daquela pessoa. Então, o nome não é um símbolo propriamente do batismo, mas ele está no início da cerimônia. Os pais fazem a apresentação da criança, né? Não dentro da liturgia eucarística, porque não tem esse espaço, mas quando é feito separado, é feita essa apresentação da criança, apresentando na comunidade de fé o nome, dizendo o nome completo da criança. Então, a importância do nome é importante valorizar bem o nome que é dado à pessoa, né? No Evangelho, Jesus nos diz que o pastor chama cada ovelha pelo nome e caminha na frente delas. Deus é assim, nos chama por nome e caminha conosco e nos guia todos os instantes da nossa caminhada. Ele nos chama e nos conhece pelo nome. Olha que bonito, né? A gente poder sentir essa presença de Deus através do meu nome. É interessante. E outra coisa que também não dá para falar que é símbolo do batismo, mas ela não existe nenhum sacramento sem a palavra. A palavra de Deus é fonte de sabedoria, é a inspiração, né, da igreja, de todos nós. É a principal fonte de revelação que nós temos, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então é a maior fonte de revelação que nós temos. E na celebração dos sacramentos, todos os sacramentos, e não existe nenhuma celebração de sacramento, nem sacramentários na igreja, que não tenha o uso da palavra. É através da palavra de Deus é que se faz toda a movimentação da igreja, tanto os sacramentais e também os sacramentos. A palavra tem um papel fundamental. O anúncio da palavra de Deus ilumina a verdade que é revelada por Deus. É através da palavra é que nós conhecemos. O batismo é do modo particular o sacramento da fé. Então a nossa fé entra através de nós, pelos ouvidos, né? Ouvindo a palavra de Deus e vivenciá-la no coração. Então ela é também chamada, ela suscita em cada um de nós a fé. Porque quando ouvimos a palavra e acreditamos naquilo que estamos ouvindo e percebendo que é o próprio Deus que fala conosco, nós vai suscitar no nosso coração imediatamente a fé em Deus. E o batismo é um sacramento da fé. Tanto é que dentro do sacramento é fundamental outra parte da palavra de Deus, é a profissão de fé, que está aí dentro da palavra, né? Que nós estamos comentando agora dentro da celebração do sacramento. A profissão de fé é fundamental dentro do batismo, onde os pais fazem a renovação da sua fé, da fé que receberam no batismo, para depois eles assumirem o compromisso com o seu filho, com seus afilhados. Então, a profissão de fé, ela mostra que o batismo não é apenas um ato social, mas deve brotar do nosso coração, da nossa fé. Então, se eu quero batizar a criança, nunca deve ser, claro, é falado muito sobre isso, por apenas um ato social ou por alguma coisa, superstição, por exemplo, né? Mas não, é uma ação de fé que os pais têm e procura realizar isso de modo concreto, fazendo o batismo, né? Por isso, durante a celebração do batismo, somos chamados a renunciar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é pecado, que nos afasta de Deus, que nos afasta dos irmãos, e somos chamados a professar a fé. Por quê?
Queremos que nossos filhos e afilhados também professem e vivem essa fé que nós professamos. Devemos tomar um cuidado aqui, se nós, como pais ou padrinhos, não vivenciamos bem essa fé, precisamos rever, porque esse momento aqui é pedindo para que o afilhado, o filho, viva essa fé que nós acabamos de professar. E muitas vezes professamos somente com os lábios, né? E temos que rever esse conceito. Só um apenas aqui, né? Muito bem. Depois dessa introdução, né, que nós falamos sobre o batismo, aliás, sobre os símbolos, o significado e o seu mistério que ele revela, né, traz para nós, comunica esse mistério, podemos falar particularmente de cada símbolo que é usado no batismo, que é chamado assim mais especificamente símbolo, né? Porque a profissão de fé, a palavra, tudo isso faz parte de uma liturgia. Agora, símbolos como sinais mesmo, na missa, no batismo, nós temos o primeiro momento que a criança é marcada com um desses símbolos, que é a cruz. É o primeiro contato com o sagrado através dos sinais que a criança vai ter. É muito bonito, porque a cruz ela é a identidade do cristão. É o sinal do Cristo Salvador, sinal da vida que vence a morte, porque ali Jesus venceu na cruz e nos deu a vida plena. Então é o sinal do cristão, a identidade do cristão é a cruz. Tanto é que todo momento que nós celebramos os sacramentos e sacramentários, nós iniciamos sempre em nome do Pai. Em nome traçando o sinal da cruz no nosso corpo, mostrando que nós temos nesse sinal uma pertença a Deus. O sinal da cruz no princípio da celebração, no início da celebração, manifesta a marca de Cristo, que é impressa no batizando. Olha que bonito. Ela vai mostrar que aquela pessoa vai fazer parte de Jesus. Por isso é marcada com esse sinal. Significa também a graça da redenção que Jesus nos deu através da sua morte na cruz. Então ela vai imprimir aquele caráter, né? aquele símbolo, né? Sinal do cristão nele, na pessoa que é batizada, significando a graça da redenção. Porque aquela pessoa batizada agora faz parte também, pertença de Deus, de Jesus. E ela através dessa cruz, na cruz, ele nos concedeu a graça da salvação. A cruz na época de Jesus era um instrumento de condenação, a pior das condenações que uma pessoa poderia receber num julgamento, numa sentença. Era a pior de todas. E Jesus foi submetido a essa sentença. Jesus foi condenado a morrer na cruz. Foi morto e morte de cruz. Então, esse era a cruz naquele tempo. Mas ele não permaneceu morto ali naquela cruz. Ele ressuscitou. E a partir da ressurreição de Jesus, a cruz deixou de ser um sinal de morte. Olha que interessante. Antes, o pior sinal de morte que tinham, a cruz. Hoje, depois da ressurreição, não é mais sinal de morte. Muito pelo contrário, é sinal de vida. Porque na cruz, Jesus nos trouxe a vida plena, a vida eterna, a salvação. Ela veio a partir da morte de Jesus na cruz. Por isso a criança é marcada com o sinal da cruz, sinal da vitória da morte sobre a vitória da vida sobre a morte. Por isso ela é marcada. Esse sinal é fundamental, é importante para a criança, na pessoa que é batizada. Mostra o sinal da vitória da vida sobre a morte que se deu na cruz de Jesus. Traçando no peito da criança, da pessoa que está sendo batizada, o celebrante vai dizer que, pelo aquele sinal, pelo batismo, participa da morte libertadora de Jesus Cristo. Então, lembra a graça da redenção de Cristo e proporcionou na cruz. Esse é o sinal que nós recebemos quando marcando a criança com o sinal da cruz. Os pais pedem o batismo da criança e, na hora, o celebrante convida ele a traçar o sinal da cruz.
Na fronte, exprime o primeiro contato, como eu já disse, com o sagrado, com o mistério de Cristo. E pela morte nos trouxe a vida na cruz. Então, esse sinal da cruz é o sinal nosso, do cristão, né? E é importante a gente perceber e fazer, e ter uma reverência quando fizermos esse sinal. Sentir realmente o que nós estamos fazendo. Percebendo nesse sinal que é sinal de vida, porque na cruz Deus nos trouxe a vida. A salvação veio para nós através da cruz de Cristo. Então não podemos fazer o sinal da cruz de qualquer forma, em qualquer sem perceber e sentir no coração o que realmente estamos fazendo. Isso é fundamental para nós que acreditamos e que estamos diante da comunidade, que estamos em grupos, passando formações para outras pessoas, para que possam perceber em nós essa atitude, esse gesto com muita reverência mesmo. O outro símbolo que nós vamos falar um pouquinho agora é o óleo, né? O óleo é sinal de abundância, de alegria, de fortaleza, de purificação. Portanto, é sentido de cura. O sentido do óleo também, muitas vezes, é sentido de cura. A unção designa e imprime caráter. Quando se unge uma pessoa no momento do batismo, aquela unção vai imprimir naquela pessoa, no batizando, o caráter indelével. É os 3 sacramentos que nós temos que imprimem caráter. É o batismo, a crisma e a ordem. Esses 3 sacramentos imprimem caráter. Então, uma vez realizado, não se repete e é para sempre. Mesmo se a pessoa não quiser, ela está batizada, é filha de Deus. Então tem sentido profundo que é imprimir caráter no batizando. Na celebração do batismo, a criança é ungida 2 vezes. A primeira vez era ungida no peito, com o óleo dos catecúmenos. E no final da celebração é ungida na fronte, com o óleo da crisma, ou do crisma, óleo do crisma. A unção com o óleo dos catecúmenos significa purificação e fortaleza. Tanto é que quando o celebrante vai ungir o peito da criança, ou da pessoa que está sendo batizada, ele vai dizer, fazer uma cruz no peito, né? Vai colocar o óleo no dedo e vai fazer a cruz no peito da pessoa e dizer, o Cristo Salvador te dê a sua força. Como aquele óleo penetra no peito da pessoa, na sua pele, também o Espírito Santo de Deus penetre na vida, no coração daquela pessoa que está recebendo o batismo, que está recebendo aquela unção, que imprime nele caráter indelével. É necessário para receber a vida nova. Ele recebe uma nova vida através do batismo. No final da celebração, o batizado é ungido com o óleo do crisma. Essa unção com o óleo do crisma, o celebrante vai dizer quando estiver ungindo a cabeça, fazes parte do povo de Deus. Então essas são as palavras que o celebrante vai dizer quando unge com o óleo do crisma a fronte do batizando. Então ele vai fazer parte dessa grande família de Deus, que é a igreja. E vai participar de toda a missão da igreja, que é a mesma missão de Jesus Cristo, que ele recebe ali naquele momento. Profeta, sacerdote, profeta e rei. Então essa é a missão que todo batizado recebe, que todos nós recebemos no batismo. É a mesma missão de Jesus. Lembrando que a palavra Cristo significa ungido do Pai. E nós agora, depois do batismo, somos também filhos dele. Então, também significa ungido do Pai, quando nós vamos receber esse óleo. Como Jesus Cristo, né? A palavra Cristo significa ungido. Então, como eu disse agora, que a missão que recebemos no batismo é a mesma missão de Jesus, a qual todos nós já recebemos, nós que fomos batizados. Como sacerdote, o que é esse sacerdócio? Eu recebi essa missão aqui, eu sou sacerdote, mas como é isso? Né? As pessoas às vezes não entendem, não sabem. O sacerdote é aquele que eleva a Deus louvores, é ação de graça. A janta chegou. Então, como sacerdote, eu devo
também prestar sacrifício, sacrificar a minha vida em prol do outro, em prol das coisas de Deus. Eu devo prestar a Ele louvores, né? Então essa é a ação do sacerdote. Aí nós podemos ficar mais ou menos tranquilos com relação a isso, porque cada vez que eu vou na missa, né, e participar de alguma celebração de sacramentos, eu estou junto com a igreja, fazendo, exercendo o meu papel de sacerdote. Tanto é que quando vai celebrar a Santa Missa, as pessoas não vão perguntar quem celebra hoje. Não, quem é o presidente? Você pode até perguntar, mas quem celebra são todos que estamos ali juntos. Então todos estão exercendo o mesmo sacerdote. Então aqui, aí fica até que tranquilo para nós. Bom, essa missão, para quem participa direitinho, da Santa Missa principalmente, está exercendo com fidelidade. E como profeta, aí que às vezes pega a coisa fica mais apertada. Porque o profeta é aquele que anuncia o reino de Deus, que anuncia as maravilhas de Deus. O profeta é aquele que denuncia o que está errado. E não só denuncia, mas ele faz algo para mudar. Ele luta para mudar aquilo que está errado. Então essa é a missão do profeta. Aí a gente fica bem assim, né? Preocupado até. Eu, particularmente. Né? Será que eu anuncio direito a palavra? Será que eu vivo a palavra direitinho? E será que eu estou sendo profeta como eu recebi essa missão no batismo? Como deveria ser? Mas a graça de Deus é muito maior do que as nossas fraquezas, as nossas incompetências. A graça de Deus muitas vezes completa em nós aquilo que falta para agradar a Deus. Deus é muito bom. E por fim, reis, né? Sacerdote, profeta e rei. Como que é isso? Que rei é isso, né? Até costumo dizer o seguinte, eu via uma frase no caminhão uma vez, nunca mais esqueci disso, né? Que dizia assim, eu não sou rei, mas sou filho do rei. Eu não sou rei do mundo, mas sou filho do dono do mundo. Então, é por aí, né? É nós perceber isso na nossa vida, que nós não somos, né? Nós somos algo muito mais, né? Nós somos filhos de Deus. Nós, com Jesus Cristo, participamos do reinado dele. Podemos chamar que somos co-herdeiros do reino de Deus por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, através dele, nós somos co-herdeiros também do rei. Então, nós somos sacerdote, profeta e rei. Depois, se não tiver ficado muito claro, nós podemos voltar isso aqui na hora das dúvidas. Bom, vamos falar um pouquinho da água agora. Esse símbolo tão importante. Aliás, todos os símbolos são importantes. Mas a água é considerada, assim, podemos dizer que é o símbolo por excelência do batismo. Não fica difícil falar que é o principal símbolo, não, porque todos são em suas importâncias, mas é o símbolo maior, de mais reverência do batismo. Na Bíblia nós encontramos várias passagens onde Deus salva a humanidade através das águas. Foi assim com Moisés. O próprio Moisés, ele foi salvo das águas. A mãe colocou numa cesta, né, rio abaixo, para que o faraó não matasse. E assim Moisés se salvou. O povo hebreu atravessou o mar vermelho com a pé enxuto, atravessando, saindo assim para a vida nova, saindo da escravidão para a vida de livres, né? E o próprio Jesus Cristo recebe o batismo através de João Batista nas águas do Rio Jordão. Então tem diversas vezes a Bíblia vai nos falar da importância da água, o que ela significa para nós. No início do mundo, por exemplo, está lá no Gênesis, né, que o Espírito Santo de Deus bailava sobre as águas. E que ali emergem nas águas, surge a terra, surge tudo ali, nasce da água. E acontece bem parecido com isso no batismo. Na água do batismo, santificada pelo Espírito Santo, através da bênção da água, a igreja, pela essa mesma água, fecundada pelo Espírito Santo, ela faz nascer criaturas novas, filhas de Deus, filhas da igreja. Novas criaturas. Então tem esse significado muito rico, muito grande no batismo, a água. Jesus fala desse nascimento novo da água do Espírito a Nicodemos, por exemplo. Ele, conversando com Nicodemos, diz a ele que é preciso nascer de novo. Que o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Então ele vai dizer que esse nascimento é necessário. Em outras palavras, lá em Mateus vai dizer,
quando ele envia, ele institui realmente o batismo e envia os discípulos, ele vai dizer, olha, anunciai a todos a palavra, ou seja, aí está a palavra, né? Anunciar a todos o reino de Deus, aquilo que eu ensinei. E aquele que crer, aí está a questão da fé. O batismo é essencialmente fé. Aquele que crer, ouviu a palavra, acreditou e for batizado, será salvo. Então podemos dizer com segurança também que o batismo é condição de salvação para nós. Então, através da água, nascemos para uma vida nova, na graça de Deus. A água, por isso, é o principal símbolo, podemos dizer assim com certeza, para o batismo. Porque a água também é o símbolo da vida. Não existe vida onde não existe água. E o batismo é exatamente isso. É vida e vida nova. Vida na graça de Deus. Então não tem como você dizer, né, que esse símbolo do batismo, que a água é um símbolo singular realmente no batismo. O simbolismo da água, ele significa, a água em si ali, ela é a própria ação do Espírito Santo. Pois após a bênção, a invocação do Espírito sobre ela, ela se torna sinal sacramental. E mais, sacramental e eficaz. Ou seja, ela realiza aquilo que ela significa. Nós nascemos de novo através dessa água. Acontece na água do batismo o nascimento, pela água e pelo Espírito, para uma vida nova. Então ela significa, realiza, ela é eficaz. Aquilo que ela significa, ela realiza. Por isso nós podemos perceber que quando você tem uma água, você pega um copo d'água para tomar ou para lavar as mãos, alguma coisa, é uma água. É, mas quando você pega um recipiente com água benta, muda completamente. Aliás, aquele filminho que você colocou aqui, né, que o Enéas colocou para nós, sobre a água, eu não conhecia, achei maravilhoso. Então, quando se diz uma palavra boa com relação à água, a água é diferente, né? Aquele vídeo é fantástico. Eu não conhecia, não sabia. Então, muda completamente. Mas é preciso dar da fé. E se o Espírito Santo, nós nascemos através dessa água, a vida divina nos é dada no Espírito Santo através da água batismal. Então, a vida do Espírito, que nascendo de novo da água e pelo Espírito que Jesus falava a Nicodemos, é através da água do batismo. Batizados em um só Espírito. Está lá em Coríntios, Paulo vai falar isso na primeira carta aos Coríntios. Nós somos batizados no mesmo Espírito, bebemos do mesmo Espírito, a mesma fonte. O Espírito Santo aqui, falando por Paulo, né? Ele, da maneira que Paulo coloca, ele vem ser a água que jorra do lado esquerdo de Jesus no alto da cruz. É o próprio Espírito dele, que jorra para nós como fonte de vida e de vida eterna. É muito profundo, é muito bonito esse simbolismo da água. Porque quando o soldado corta o lado de Jesus, imediatamente sai sangue e água. Então, Paulo vê isso aqui na primeira carta aos Coríntios, né? Dessa forma. É a água viva que jorra do peito de Jesus e nos santifica. Essa água é o próprio Espírito dele. Interessante. O batismo realmente é um mergulho na vida divina. Somos batizados em nome da Trindade Santa. E é o próprio Cristo que deixou isso. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um mergulho na Trindade Santa. Isso é o batismo na água e do Espírito. E depois tem outro símbolo também que é importante no batismo, que de uma reverência muito grande, que é a vela. Aliás, é a veste branca. Antes da vela, vamos ver a veste branca, que muitas vezes as pessoas usam, né? Não é obrigatório, né? Hoje não se obriga a usar. Mas quando, às vezes, lá na igreja, tem-se uma toalha branca, que quando a pessoa não está com a veste branca, ela coloca sobre a pessoa na hora do batismo. Mas nem isso é obrigatório, digamos assim. Mas ela tem um significado muito importante, muito bonito, né? Significa pureza. O batismo como símbolo da nova vida, da graça, nós estamos puros diante de Deus e diante dos homens, sem pecado algum. Então o batismo nos lava do pecado, nos purifica. E a veste branca, ela simboliza essa pureza que recebemos de Deus. A graça santificante.
E independente da idade que se for batizar. Que a criança, nós acreditamos, lavamos o pecado original, porque ela não pecou ainda, não tem pecado. Mas se batizar depois de adulto também, não importa a idade e não importa os crimes que cometeram, os erros que tiveram na sua vida, todos são perdoados ali nas águas dos batismos. Então, essa pureza, esse branco significa isso. A graça que nos reveste, a graça de Deus, a qual nós somos revestidos, né, através do batismo. Ela expressa essa pureza, essa graça. O batizando, se revestiu de Cristo, segundo São Paulo também. Vai falar dessa investidura de Cristo, através do batizado. Agora sim, a vela. A vela, ela é no Círio Pascal, que simboliza para todos nós a luz de Cristo, né? O Cristo vencedor. Na Páscoa nós acendemos, Cristo ressuscitado. Então, o Círio Pascal simboliza Jesus Cristo ressuscitado, a luz que veio ao mundo e iluminou todas as trevas da nossa existência. Esse Círio Pascal significa isso. E a vela no batismo significa e comunica essa vida de Cristo. Comunica a fé. Comunica essa luz de Cristo iluminando a todos nós. Então, no batismo, essa vela que recebemos, que o pai acende no Círio Pascal, leva até a criança e os pais, se possível, segurem junto essa vela, transmitindo a luz de Cristo, a qual eles acreditam, àquela criança. Símbolo de fé, de alegria, porque a luz ilumina as trevas. Então, a luz representa esse Cristo na nossa vida, iluminando a nossa existência. E quando o pai acende lá, leva até a criança, simbolizando a mesma coisa. A luz de Cristo que vai iluminar a vida daquela criança, daquela família, para que caminhe sempre nos caminhos do Senhor. A vela batismal representa o compromisso também do cristão. Porque se eu vou lá acender a minha vela, da minha criança, do meu afilhado, está representando a minha fé. A fé que eu recebi no meu batismo. E que essa fé tem que ser concretizada em obras, né? Porque não adianta nada se a minha fé não ser concretizada nas obras e nas minhas ações. Então, ao acender a vela, o papai ou o padrinho que for acender, lembre-se disso, né? A vela acesa que os pais e padrinhos devem segurar juntos simboliza a fé de Jesus Cristo, que receberam de Jesus Cristo. Assim, os pais e padrinhos assumem o compromisso de educar aquela criança na fé em Cristo. Essa é a missão dos pais e dos padrinhos. Dos padrinhos, principalmente até a crisma. Depois a criança pode assumir, né, sozinha esse compromisso que os pais e os padrinhos pediram para ela e assumiram para elas lá no dia de seu batismo. Então, o símbolo propriamente dito são esses 5 símbolos, né? A vela, a veste branca, a água, o óleo, né? E também o sinal da cruz. Especificamente os 5 símbolos. É claro que a liturgia toda contém ali, na celebração da palavra, que tem a palavra, que é a palavra de Deus, tem a profissão de fé que está dentro desse rito, né? Que não pode faltar, e o nome da criança também, que faz parte de toda essa liturgia. Agora, todo o simbolismo, como Deus deu uma ênfase maior aqui na água, e como a água e qualquer outros demais símbolos, nenhum deles tem algo mágico neles. É importante a gente colocar isso também bem claro, né? Talvez na preparação, porque de repente a pessoa fala, nossa, esse óleo aqui, assim, essa água, nossa, abençoado, tá certo. É algo abençoado, não pode ser descartado de qualquer forma, mas também não é algo mágico, porque a água por si só, ela é água, que nós lavamos no nosso quintal, lavamos nossa casa, nós bebemos, tomamos nosso banho. Agora, a água abençoada para aquele fim é aquela água benta, para aquele fim. Então, ali contém toda a graça do Espírito para aquele fim. Então, é preciso acreditar firmemente nisso. A vela, as pessoas às vezes levam para casa, perdem no carro, deixam na igreja. Ela representou aquilo naquele momento, realizou aquilo. Aquele sinal foi eficaz naquela hora. É claro que é muito bom para quem possa levar para casa e ter um carinho especial para com essa vela. Sim, é válido demais. Mostra a fé que a pessoa tem, revive aquele momento que celebraram, né? E é a mesma coisa com a água. Se pede para a água benta, não jogar em qualquer lugar.
se não for fazer uso mais dela, né, aspergir nada mais, joga na terra para que ela se consome ali. É um carinho, é um respeito, é uma reverência que se tem àquele símbolo sagrado a qual, né, eu acredito que me revelou o oculto, o mistério que estava escondido. Da minha parte, eu acredito que seja mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida ainda.